olá para quem me lê. Já deixo claro que a verdadeira protagonista desta história é a minha mãe. Tudo aconteceu em 2018, quando eu tinha 10 anos. Minha mãe trabalhava havia 8 anos em uma empresa familiar de despacho aduaneiro. Lá havia uma mulher chamada Carmen. Entre os funcionários, sempre circulava o mesmo comentário. Diziam que a família dela praticava bruxaria entre si e também fazia trabalhos contra outras pessoas. Nunca se soube se aquilo era apenas um boato ou se alguém realmente tinha visto alguma coisa, mas era um assunto que se repetia constantemente. Minha mãe sempre foi muito sociável e com o tempo acabou se aproximando daquela família. Eles nos convidavam para a casa deles e nós também os convidávamos para a nossa. Embora tivesse ouvido todos aqueles rumores, ela nunca lhes deu importância. Dizia que não acreditava nessas coisas, mas também não gostava de zombar delas. Preferia simplesmente manter distância desse tipo de assunto. O momento que mudou tudo foi a minha primeira comunhão. Naquele dia, Carmen me presenteou com um álbum de fotografias e uma boneca de pano em forma de anjinho, que até rezava. Eu adorei o presente. Guardei o álbum em um móvel e deixei a boneca sobre a minha cômoda, sem imaginar que aquele presente seria o início de algo terrível. Pouco tempo depois, minha mãe começou a passar muito mal. Ela dizia que sentia os dentes moles e uma dor constante no estômago, como se alguma coisa estivesse se retorcendo dentro dela. Foi ao médico várias vezes, fez exames, verificaram sua dentição e tudo parecia completamente normal. Além disso, começamos a enfrentar dificuldades financeiras. Apesar de minha mãe ter um bom emprego e meu pai pagar regularmente a pensão para mim e para o meu irmão, o dinheiro simplesmente deixou de ser suficiente. Depois surgiram outros sintomas. Ela começou a sentir falta de ar quando ia de ônibus para o trabalho. Em várias ocasiões teve um impulso muito forte de se jogar para fora do veículo enquanto ele ainda estava em movimento. Também deixou de dormir bem e seu cabelo começou a cair. Os médicos acreditavam que fosse ansiedade ou estresse. Receitaram tratamentos, mas nada melhorava. Enquanto isso, eu também comecei a mudar. Passei a sentir um medo inexplicável do segundo andar da casa onde morávamos eu, minha mãe e meu irmão. Comecei a acordar chorando durante a noite, andava pela casa inteira dormindo e certa vez tentei abrir uma janela para me jogar. Minha mãe e meu irmão conseguiram me impedir. Como já não sabiam do que eu seria capaz enquanto dormia, retiraram as chaves das portas e passaram a trancar todas as janelas. Eu nunca me lembrava de nada, apenas acordava coberta de hematomas por ter batido nas paredes ou caído da cama. Chegou um momento em que as olheiras e os machucados fizeram com que a escola suspeitasse de maus tratos. Inclusive, fui submetida a uma avaliação psicológica antes que confirmassem que em casa ninguém jamais havia me machucado. Ao mesmo tempo, começaram a ser ouvidos passos na escada durante a madrugada. Nossa escada de peroba às vezes estalava por causa das mudanças de temperatura, então no começo pensamos que fosse apenas isso. Mas aqueles sons eram diferentes. Era possível ouvir claramente alguém subindo e descendo os degraus durante boa parte da noite. Foi então que minha mãe decidiu conversar com um colega de trabalho que conhecia uma senhora chilena famosa por seus dons de clarividência. Todos a chamavam simplesmente de Mama do Chile. Passou cerca de uma semana. Certo dia, enquanto estavam trabalhando, esse colega chegou muito alterado e perguntou: "A sua comida está na geladeira?" Minha mãe respondeu que sim. Então ele disse: "Não coma, jogue tudo fora." Ela não entendeu o que estava acontecendo. Foi então que ele explicou: "A mama disse que a Carmen está colocando ossos de morto na sua comida e também em outra coisa que vocês duas compartilham." Minha mãe ficou completamente paralisada. Ninguém além das duas sabia que elas dividiam um mesmo tubo de pasta de dente, que
que sempre ficava no banheiro do trabalho. O colega continuou: quando você chegar em casa, me liga. Ela precisa falar com você. Naquela mesma noite fizeram a ligação. A senhora a cumprimentou com muita calma e pediu que fizessem uma oração. Depois permaneceu em silêncio por vários minutos. Por fim disse: já estou na casa de vocês. Minha mãe esperava que acontecesse algo extraordinário, mas nada ocorreu. Ela apenas ouvia a respiração da senhora do outro lado da linha. Alguns minutos depois ela voltou a falar: estão fazendo bruxaria contra você. O que existe dentro da sua casa entrou porque vocês aceitaram um presente que essa mulher deu à sua filha. Minha mãe pensou imediatamente na boneca e no álbum. Antes mesmo que pudesse dizer qualquer coisa, a senhora acrescentou: e também se desfaça de um enfeite vermelho que você tem sobre a mesinha onde guarda os anjinhos. Minha mãe nunca havia contado nada sobre a nossa casa, muito menos sobre aquela decoração. Mesmo assim, o que veio depois foi o que mais a impressionou. A senhora disse que meu irmão não corria perigo, mas que aquilo estava atrás da minha mãe e também de mim. Segundo ela, entidades desse tipo encontravam muito mais facilidade para se aproximar das crianças. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido para minha mãe. Meu sonambulismo, os passos na escada, a vontade que ela sentia de se jogar do ônibus, sua saúde cada vez mais debilitada e o fato de nenhum médico conseguir encontrar uma explicação. A mama orientou que tomássemos banho com sal grosso durante a lua cheia, que levássemos um padre para abençoar a casa e que jogássemos fora tudo o que Carmen havia nos dado. Fora isso, pediu que colocássemos medalhas de São Bento nos 4 cantos da residência. Depois disso, tudo acabou. Minha mãe recuperou a saúde, voltou a dormir bem, o dinheiro deixou de faltar e eu nunca mais andei dormindo, nem acordei chorando durante a noite. Meses depois, minha mãe foi demitida daquele emprego e conseguiu outro, onde trabalha até hoje. Conheci toda essa história quando completei 16 anos. Foi então que entendi por que, desde que eu era criança, toda a minha família carregava uma medalha de São Bento na carteira e por que minha mãe nunca mais aceitou presentes de pessoas em quem não confia. Por isso, tenham muito cuidado com aquilo que aceitam. A última coisa que soubemos sobre Carmen foi que sua mãe morreu e que aparentemente encontraram um pequeno pássaro morto em sua traqueia. Seja como for, agradeço a Deus por nunca mais ter cruzado o caminho dela. E também sou profundamente grata à mama, da qual nunca soubemos o verdadeiro nome. Porque sinceramente acredito que se não fosse por ela, eu não estaria aqui contando esta história. Talvez eu não tenha crescido em uma cidade grande e movimentada, mas tive o privilégio de viver cercado por inúmeras opções de lazer ao ar livre. Entre elas estavam as trilhas, os acampamentos e principalmente a facilidade de estar na água. Navegar de barco sempre foi uma das melhores coisas da minha cidade. Eu nunca tive condições financeiras de ter um barco, mas meu amigo Kevin teve essa sorte. A família dele sempre morou à beira da água, e desde que nos conhecemos eles tiveram um barco de bom tamanho. Passávamos horas e horas nele. Quando Kevin ficou mais velho, o pai dele começou a deixar que saíssemos sozinhos. Ainda no ensino médio, descobrimos uma pequena ilha em uma das rotas que costumávamos percorrer de barco. Se eu tivesse que estimar seu tamanho, diria que ela era mais ou menos do tamanho de um grande supermercado. Durante todo o ensino médio, a faculdade e o começo da vida adulta, aquela ilha se tornou um lugar especial para nós. De vez em quando apareciam algumas pessoas pescando ou fazendo alguma outra atividade, mas na maior parte do tempo o lugar estava completamente vazio. Era como se fosse a nossa própria ilha. Sempre imaginei que ela ficasse tão deserta porque não havia um bom lugar para atracar.
Obviamente não existia um ancoradouro e a ilha possuía apenas uma pequena faixa de areia. Todo o restante era cercado por penhascos rochosos e árvores. Kevin ancorava o barco um pouco afastado e nós nadávamos a curta distância até a margem. Parece trabalhoso, mas na prática nunca foi. Com o passar dos anos, exploramos cada centímetro daquela ilha. Chegamos até a instalar pequenas marcações em alguns pontos para nunca nos perdermos. No ensino médio, organizávamos partidas épicas de pique-esconde pela mata. Conforme fomos ficando mais velhos, a ilha acabou se tornando nosso ponto de encontro para festas, onde podíamos fazer barulho, beber e agir como qualquer grupo de jovens daquela idade. Uma das coisas mais estranhas que comecei a notar foi que praticamente não existia vida selvagem ali. Não havia pássaros, ninhos, pequenos mamíferos ou répteis. Na verdade, era raro até encontrar insetos, o que sempre me pareceu muito estranho. Sempre que levávamos alguém novo para conhecer a ilha, inventávamos histórias para assustar a pessoa. Dizíamos que ela era amaldiçoada e criávamos todo tipo de lenda apenas para provocar reações. Era tudo inventado. Nunca acreditei que existisse qualquer motivo para sentir medo daquele lugar. Bom, até uma noite, alguns anos atrás, que até hoje eu não consigo explicar. Nessa época, Kevin já tinha comprado seu próprio barco. Um dia ele sugeriu algo que me fez pensar. Como nunca tínhamos feito aquilo antes? Ele propôs que passássemos uma noite inteira acampando na ilha. O barco dele comportava 8 pessoas, então todos nós poderíamos dormir lá. A ideia parecia perfeita. Principalmente porque havia uma garota chamada Clara no nosso grupo de amigos, e nós dois estávamos claramente interessados um no outro. Aquele acampamento seria a oportunidade ideal para passarmos um tempo a sós. Saímos do cais durante a tarde e chegamos à ilha por volta das 4 horas. As primeiras horas foram incríveis. Mostramos a Clara e aos outros todos os lugares interessantes que havíamos descoberto ao longo dos anos. Quando a noite começou a cair, fizemos uma fogueira, assamos carne e começamos a beber. Até aquele momento, aquela já era uma das melhores experiências que eu tinha vivido naquela ilha. Kevin manteve a fogueira acesa e todos nós ficamos sentados ao redor dela contando histórias e aproveitando o clima. Já fazia algumas horas que estávamos ali quando comecei a perceber que Clara estava diferente. Ela normalmente era muito sorridente e brincalhona, mas naquela noite estava quieta. Parecia completamente perdida em pensamentos. Perguntei se estava tudo bem. Antes mesmo de responder, ela continuou encarando as árvores que ficavam a poucos metros de nós. Da nossa posição, a mata era praticamente um breu absoluto. Ela ficou alguns segundos observando atentamente antes de finalmente dizer: "Estou ouvindo barulhos vindo das árvores. Parece que tem alguma coisa se mexendo lá dentro." Respondi que provavelmente era algum animal. Ela então lembrou do que nós mesmos havíamos contado mais cedo. "Vocês disseram que nunca viram nenhum animal nesta ilha." Sorri e respondi: "Também nunca passamos a noite aqui. Deve ser algum animal de hábitos noturnos. Não temos com o que nos preocupar." Mesmo assim, ela continuou olhando fixamente para a mata. Então disse em voz baixa: "Acho que não é um animal." Cheguei a pensar que ela tivesse bebido demais, mas isso não fazia sentido. Ela mal tinha terminado a única cerveja que havia aberto. Foi então que, além dela, Kevin e eu também começamos a ficar inquietos. Amanda, a namorada de Kevin, perguntou: "Vocês têm certeza absoluta de que somos as únicas pessoas na ilha?" Tínhamos. Não havia nenhum barco ancorado por perto, e horas antes havíamos caminhado pela ilha inteira sem encontrar qualquer sinal de outras pessoas. Eu estava convencido de que a escuridão estava pregando peças nos olhos e nos ouvidos de todos. Mas depois que o medo começou, ninguém mais conseguiu relaxar.
Kevin pegou uma lanterna e tentou tranquilizar o grupo. Calma, vou iluminar a mata e mostrar que não tem ninguém aí. Ele começou a mover lentamente o feixe de luz de um lado para o outro, percorrendo toda a linha das árvores. De repente, Clara gritou. Ela apontava desesperadamente para a mata. Todos nós nos assustamos imediatamente por causa do grito dela. Tem 2 pessoas ali! Ela berrou. Nenhum de nós havia visto. Kevin voltou a direcionar a lanterna para o mesmo lugar. E, dessa vez, todos vimos. Havia 2 pessoas paradas entre as árvores. A imagem delas nos encarando permanece até hoje como uma das cenas mais assustadoras que já presenciei. Estavam quase totalmente escondidas atrás dos troncos, por isso passaram despercebidas da primeira vez. Kevin deu um salto para trás, levando a luz da lanterna junto. Quando recuperou o equilíbrio e voltou a apontar para o mesmo local, as 2 pessoas tinham desaparecido. Entramos em pânico. Tínhamos certeza absoluta de que as vimos, e segundos depois elas simplesmente não estavam mais lá. Kevin começou a gritar em direção à mata, mandando que aparecessem. Nenhuma resposta. Alguns de nós correram até aquele ponto tentando intimidar quem estivesse escondido ali. Hoje percebo como aquilo foi uma ideia extremamente idiota. Quando chegamos não havia ninguém, mas era possível ouvir uma risada distante ecoando entre as árvores. Era baixa, fraca. Mesmo assim, era inconfundível. Olhei para Kevin e disse que deveríamos ir embora. Se aquelas pessoas tivessem qualquer intenção ruim, seria melhor não descobrir. Percebi que o orgulho dele tinha sido atingido, mas no fim concordou. Começamos a apagar a fogueira e guardar apenas o essencial. Durante todo esse tempo, Clara insistia para que nos apressássemos. Ela dizia que continuava ouvindo as risadas na floresta. Por mais que iluminasse a mata com a lanterna, nunca conseguia encontrar ninguém. Entramos na água para voltar ao barco. Eu já estava embarcando quando Clara soltou outro grito. Ela apontava a lanterna para a faixa de areia. As 2 pessoas estavam ali. Agora estavam na praia. Saltei imediatamente para dentro do barco. Kevin estava entrando logo atrás de mim quando a mulher chamou pelo nome dele. Kevin! Ele parou. Virou lentamente para olhar. Ela então disse com uma voz calma. Venha caminhar comigo pela floresta. Quero te mostrar uma coisa muito legal. Depois nós voltamos para buscar o resto dos seus amigos. Por um instante, Kevin quase voltou para a ilha. Era como se aquela fosse a única coisa que existisse na mente dele naquele momento. Eu o agarrei pelo braço e praticamente o joguei para dentro do barco. Ele não disse absolutamente nada. Nem sequer comentou o fato de que realmente estava prestes a voltar. Levantamos a âncora e partimos imediatamente. Enquanto nos afastávamos, Clara manteve a lanterna apontada para a praia. O homem havia desaparecido, mas a mulher continuava parada na areia, observando nossa partida. Mantivemos a luz sobre ela até que lentamente entrou novamente na floresta. Kevin ainda deu uma volta completa ao redor da ilha para verificar se existia algum barco escondido em algum ponto. Não havia nenhum. Aquelas 2 pessoas já estavam na ilha quando chegamos. Não fazíamos ideia de onde tinham vindo ou havia quanto tempo estavam ali. A ilha ficava distante o suficiente para que chegar nadando fosse praticamente impossível. Sempre que penso naquela noite, minha mente tenta encontrar alguma explicação lógica. Porém, nunca consigo. Pelo menos até onde sabemos, não existe nenhum lugar naquela ilha onde alguém pudesse permanecer escondido. Se aquelas pessoas estivessem lá desde o começo, certamente as teríamos encontrado quando caminhamos pela ilha inteira durante a tarde. Foi como se simplesmente tivessem surgido do nada. Kevin e eu voltamos à ilha apenas mais uma vez depois daquela noite. Foi no dia seguinte.
Queríamos procurar qualquer evidência de que aquelas pessoas realmente haviam estado ali. Poucos metros mata adentro, encontramos algo encostado em uma árvore. Parecia um boneco feito inteiramente de galhos. Não permanecemos ali por muito tempo. Voltamos imediatamente para o barco de Kevin e fomos embora. Até hoje não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas posso afirmar com absoluta convicção que há algo profundamente errado naquela ilha. E pelo menos por enquanto não tenho a menor vontade de voltar. Prefiro guardar apenas as boas lembranças que vivi naquele lugar. Não sei se esse relato está sendo enviado, porque quem está me ajudando é minha sobrinha. Não é fácil colocar tantos detalhes, então por favor me ajude. Posso começar dizendo que meu nome é Bernadette. Morei muitos anos em um vilarejo até me casar, aos 25 anos. Depois disso me mudei para uma cidade pequena. Mas o que vou contar aconteceu muito antes, há quase 40 anos. Naquela época, o meu povoado era cercado por mata. Não era como hoje. Havia muito mais árvores do que casas. Quase todos que tinham uma casa também possuíam quintais enormes. Alguns tinham terrenos inteiros ao redor da propriedade. Muitas residências ficavam bem afastadas umas das outras, e para chegar a certas propriedades, era preciso caminhar por trilhas de terra. Certa vez um compadre do meu pai me pediu ajuda para construir alguns muros de pedra. Antigamente muita gente delimitava seus terrenos dessa forma. Além de bonito, era um tipo de construção extremamente resistente quando se sabia encaixar as pedras corretamente. Naquele tempo, eu aceitava qualquer serviço que aparecesse, então concordei na hora. O homem ficaria responsável por levar todas as pedras até a propriedade. Minha única tarefa seria acomodá-las e levantar o muro. Combinamos de começar no fim de semana. Ele comentou que não estaria em casa durante vários dias, pois viajaria para visitar os sogros. Na verdade, isso até me agradou. Eu gostava de trabalhar sozinho quando fazia esse tipo de serviço. Alguns proprietários eram muito complicados. Ficavam observando tudo o tempo inteiro, e a cada instante davam palpites ou mandavam mudar alguma coisa, mesmo quando a gente sabia exatamente o que estava fazendo. Eu preferia trabalhar com tranquilidade. Se depois fosse preciso ajustar algum detalhe, voltava outro dia sem problema. Além disso, naquela época eu precisava muito de dinheiro. Por isso aceitei fazer todo o serviço sozinho. Nem procurei ajudante. Pensei que se trabalhasse firme conseguiria terminar sem precisar dividir o pagamento com outra pessoa. No primeiro dia comecei bem cedo. Saí de casa por volta das 5 da manhã. Trabalhei durante várias horas e voltei para almoçar perto das 11. Ainda faltava bastante serviço, mas eu já tinha avançado uma boa parte. A casa ficava no alto de uma colina isolada das outras propriedades. Para chegar até ela era preciso atravessar uma trilha entre as árvores. Voltei por volta das 4 da tarde. Nessa hora o sol já não castigava tanto e dava para trabalhar melhor. Naquele primeiro dia não consegui terminar. O terreno era grande e nem sempre as pedras se encaixavam de primeira. Às vezes escorregavam, outras vezes era preciso experimentar várias posições até encontrarem o ponto certo e ficarem firmes. Assim passei os dias seguintes. O que mais me chamava a atenção era o silêncio daquele lugar. No máximo se ouviam alguns animais escondidos na mata. De vez em quando um galho seco estalava. Também era possível ouvir o canto dos pássaros entre as árvores. Conforme os dias passavam, eu começava a ficar cada vez mais tempo por lá. O homem já tinha me pago uma parte adiantada, então eu queria entregar um serviço bem feito quando ele voltasse. Foi por volta da 5ª tarde que resolvi permanecer um pouco mais.
Naquele dia, levei um lampião. Não pretendia trabalhar durante a noite. Levei mais para usar na volta. Eu estava terminando de acomodar as últimas pedras daquele dia quando, de repente, meu olhar foi para a lateral da casa. No primeiro momento, nem entendi direito o que estava vendo. Mas, ao lado da parede, tive a impressão de distinguir uma pessoa parada. Foram apenas alguns segundos. A silhueta desapareceu atrás da casa. Fiquei parado, com uma pedra nas mãos. Não soube se chamava alguém ou se continuava trabalhando. Depois caminhei alguns passos para enxergar melhor. Não me aproximei da casa, apenas dei uma volta por ela, mantendo certa distância. Não havia ninguém. Olhei então para a frente da casa. A rede da varanda estava balançando. Não era um movimento forte, era um balanço leve, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Também ventava um pouco, mas o vento não parecia forte o suficiente para fazê-la balançar daquele jeito. Pelo menos não da maneira como eu estava vendo. Naquele dia, nada mais aconteceu. Mesmo assim, fiquei com a sensação de realmente ter visto alguém. Não sabia dizer se era um homem ou uma mulher, só consegui distinguir uma figura parada, talvez da minha altura. Durante aqueles dias eu tinha permissão para entrar na casa para beber água. No povoado não era costume deixar tudo trancado, principalmente quando alguém de confiança estaria trabalhando na propriedade. O dono sabia que eu passaria várias horas ali, por isso deixou a porta da cozinha destrancada. Além disso, a cozinha tinha uma entrada própria. Nem era preciso passar pela porta principal da casa, e eu quase sempre entrava apenas para beber água e voltar para o quintal. Também podia usar o banheiro caso precisasse. Mas ele ficava do lado de fora da casa, então quase nunca era necessário entrar no interior. Da cozinha era possível enxergar parte da casa. Dava para ver a sala e também o corredor que levava aos quartos. Não era uma casa elegante. Era uma casa simples de povoado. Tinha móveis antigos e paredes já escurecidas pelo tempo. No dia seguinte, voltei ao trabalho como de costume. Tentei não pensar muito no que havia visto ao lado da casa. Ficava repetindo para mim mesmo que talvez tivesse sido apenas uma sombra. Às vezes o cansaço faz a gente enxergar coisas. No meio da manhã entrei na cozinha para beber água. Peguei um copo e servi água de uma jarra que estava sobre a mesa. Fiquei ao lado da pia enquanto terminava de beber. Dali eu conseguia enxergar a sala. Ela estava mergulhada na penumbra. Entrava apenas um pouco de luz pelas telhas e pelas frestas das janelas. Foi então que me pareceu ver alguma coisa ao fundo. Estava perto do móvel onde ficava a televisão. No começo achei que pudesse ser um abajur ou algum enfeite que eu não tivesse percebido antes, mas eu não lembrava de ter visto aquilo nas outras vezes em que entrei na cozinha. Fiquei olhando, ainda com o copo na mão. No primeiro momento não me mexi, apenas forcei a vista para enxergar melhor. Depois dei alguns passos para a frente. Foi então que percebi que não era um abajur, era uma pessoa alta. Estava parada ao lado da televisão, bem no canto da parede. Parecia uma mulher. Vestia branco ou alguma roupa de tom muito claro. Usava um daqueles vestidos antigos, ajustados na cintura e longos até os pés. Não consegui ver seu rosto. Ela era alta e mantinha a cabeça levemente inclinada. Além disso, o cabelo fazia sombra sobre a face. Na mesma hora senti um medo terrível. Não havia motivo para existir alguém dentro daquela casa. Um arrepio percorreu minhas costas. Também senti um peso estranho no estômago. Quase deixei o copo cair na pia. Consegui apoiá-lo de qualquer jeito e saí imediatamente da cozinha. Me afastei vários metros da casa. Fiquei olhando para a entrada, esperando que alguém saísse, mas nada aconteceu. A casa permaneceu exatamente igual. Silenciosa. Sem emitir nenhum som.
Depois de algum tempo, resolvi me aproximar outra vez. Tentei me convencer de que havia visto errado. Olhei novamente pela porta da cozinha. A figura já não estava ao lado da televisão e foi justamente isso que mais me assustou. Se fosse um móvel ou um abajur, continuaria ali. Mas não estava. Ela tinha desaparecido. Não quis entrar novamente. A única coisa que fiz foi fechar a porta. Fiquei alguns segundos do lado de fora, ainda com a mão apoiada na madeira. Tentava convencer a mim mesmo de que estava nervoso. Talvez o que aconteceu na tarde anterior tivesse mexido demais com a minha cabeça. Depois voltei ao muro de pedra. Continuei trabalhando, mas já não era do mesmo jeito. A todo momento eu olhava para a casa. Não conseguia deixar de observar a porta da cozinha. Também vigiava as janelas e a varanda. Sentia que a qualquer instante aquela mulher apareceria outra vez. Naquele dia fui embora mais cedo. Não esperei o sol baixar tanto. Lembro que enquanto caminhava pela trilha de volta senti um enorme desconforto nos ombros. Foi como se tivesse carregado muito mais peso do que o normal. Era aquela estranha sensação de ter alguma coisa grudada nas costas. Quando cheguei em casa, contei tudo para minha mãe. Disse que tinha visto, ou pelo menos acreditava ter visto, uma mulher dentro daquela casa. Ela apenas me ouviu em silêncio, enquanto preparava algumas coisas na cozinha. Depois disse que eu não deveria ter medo, que talvez fosse apenas uma alma penada. Respondi que aquilo não me tranquilizava nem um pouco. Então ela explicou que nem todas as aparições são malignas. Às vezes são apenas almas que ainda não encontraram descanso. Também me contou que quando era menina, certa vez viu sua própria avó. Ela apareceu como uma sombra dentro da casa. Segundo minha mãe, a aparição não fez absolutamente nada, apenas permaneceu ali por alguns instantes e depois desapareceu. Minha mãe pediu que eu me colocasse sob a proteção de Deus. Recomendou que eu levasse um rosário. Era um rosário antigo, que ela guardava havia muitos anos. Ela o colocou em minha mão e pediu que eu o carregasse comigo até terminar aquele trabalho. Também me aconselhou a não desrespeitar o que quer que eu visse, nem provocar, nem desafiar, nem falar mais do que o necessário. Eu só precisava concluir o serviço e voltar para casa antes de escurecer. Minha mãe me garantiu que as almas não fazem mal às pessoas. Dizia que às vezes elas apenas procuram alguém que reze por elas. Eu quis acreditar nisso porque naquele momento precisava pensar que aquilo não era algo maligno. Quase no penúltimo dia de trabalho naquela casa, aconteceu algo que acabou de vez com qualquer vontade que eu tinha de voltar lá sozinho. Naquele dia eu estava em uma das extremidades do muro. Não era um muro muito alto, chegava apenas até a minha cintura. Eu estava acomodando algumas pedras e de vez em quando olhava para a casa, mas não via nada fora do normal. Tudo permanecia em silêncio. A cozinha estava fechada, a rede também não balançava. Eu tentava me concentrar para terminar logo o serviço. Faltava pouco e eu queria entregar tudo bem feito. Foi então que ouvi um forte estrondo. Levantei a cabeça imediatamente e olhei na direção do banheiro, que ficava do lado de fora da casa. A porta estava fechada. Fiquei observando por alguns segundos, sem entender de onde aquele barulho tinha vindo. Então a porta se abriu sozinha. Ela se abriu lentamente, como se alguém a estivesse empurrando. 2 segundos depois, bateu com violência para trás, como se uma mão cheia de raiva a tivesse puxado. Larguei a pedra no chão. Senti um arrepio horrível percorrer meu corpo. A porta tornou a se abrir, depois começou a bater cada vez com mais força. Abria e fechava sem parar, como se alguém estivesse brincando com ela ou descarregando toda a sua fúria. Não tive coragem de me aproximar. Fiquei parado ao lado do muro sem desviar os olhos do banheiro.
Aos poucos comecei a recolher minhas coisas. Guardava as ferramentas na mochila que levava comigo, mas fazia isso sem tirar os olhos da porta. Eu tinha medo de me abaixar e perder de vista o que estava acontecendo. Foi então que vi uma cabeça. Ela apareceu por cima da porta, como se alguém estivesse escondido dentro do banheiro. Fiquei completamente paralisado. Era uma mulher de cabelos pretos. O corpo permanecia escondido atrás da porta, mas sua cabeça aparecia acima dela. Aquilo era impossível. A porta não era baixa. Para alguém conseguir aparecer daquela forma, teria que ser uma pessoa absurdamente alta. Continuei colocando minhas coisas na mochila, agora com as mãos tremendo. Então aquela figura saiu do banheiro. Fez isso rapidamente. Era um ser extremamente magro. Tinha braços longos estendidos para os lados. Pareciam galhos secos, finos e compridos, como se não tivessem força alguma. Dei alguns passos para trás, afastando-me do muro. A mulher mantinha a cabeça erguida na minha direção. Pelo menos era essa a impressão que eu tinha, porque mal conseguia enxergar seu rosto. Os cabelos cobriam quase tudo, mas eu sabia que ela estava olhando para mim. Então começou a se mover. Não parecia caminhar. Também não corria. Ela simplesmente deslizava, como se estivesse flutuando. Vestia um longo vestido, por isso não consegui ver seus pés. Mas seu corpo não balançava como o de uma pessoa andando. Ela não dava passos, não pulava e não tocava o chão. Apenas avançava. Nunca senti um terror tão grande em toda a minha vida. Continuei recuando e quase caí de costas. Não conseguia tirar os olhos daquela criatura. Ela vinha na minha direção com uma velocidade assustadora. A única parte que parecia realmente se mover era o pescoço. Seu corpo permanecia completamente rígido, mas a cabeça pendia para um dos lados, como se fosse pesada demais para ser sustentada. Naquele momento, nem me lembrei da mochila. Deixei tudo para trás. Entrei correndo entre as árvores e desci morro abaixo sem seguir a trilha. Corri por onde consegui. O muro ficou para trás, mas ainda consegui olhar de relance. Aquela coisa apareceu por trás da cerca. Ela estava me seguindo. Senti o coração querer saltar do peito. Batia tão forte que chegava a doer. Continuei descendo a colina sem sequer saber onde ficava o caminho. Eu estava no meio das árvores, cercado por galhos e pedras. Em determinado momento parei por alguns segundos porque quase tropecei. Foi então que a vi outra vez. A criatura se movia entre as árvores. Eu não entendia como conseguia descer com tanta facilidade. Era evidente que ela não caminhava e seu vestido deslizava silenciosamente pela vegetação. Sua cabeça caía para um lado e em seguida parecia fazer um enorme esforço para voltar à posição normal. Lembrei-me do que minha mãe havia me dito. Comecei a rezar. Mesmo assim, não consegui impedir que as lágrimas escorressem. Era medo puro. Minhas mãos tremiam sem parar. Sentia que estava perdendo o controle do meu próprio corpo. Minha mente ficou completamente vazia. Eu só conseguia pensar em correr. Houve um momento em que minhas pernas fraquejaram. Como eu descia a ladeira em alta velocidade, achei que fosse cair. Agarrei-me ao tronco de uma árvore para não rolar morro abaixo. De tempos em tempos eu olhava para trás. Quando pensava que aquela coisa já não estava mais me seguindo, ela surgia novamente entre as árvores. Era como se desaparecesse por alguns instantes e reaparecesse ainda mais perto. Eu não conseguia entender como ela conseguia diminuir a distância, mesmo correndo com todas as minhas forças. Continuei descendo até chegar ao terreno da família Quintino. Eu os conhecia porque eram amigos da minha mãe. Entrei desesperado no quintal da frente. Havia um menino brincando do lado de fora. Perguntei se a mãe dele estava em casa. O garoto me olhou assustado.
Acho que a expressão no meu rosto acabou assustando ele também. Entrei direto na cozinha. A senhora saiu para me atender e perguntou o que havia acontecido. Respondi completamente nervoso que alguém estava me perseguindo. Ela pensou que fosse uma pessoa mal intencionada, mas quando tentei explicar, nem eu conseguia organizar as palavras. Contei que era uma espécie de criatura muito magra. Uma mulher vestida de branco que não tocava o chão. A senhora ficou séria. O menino permaneceu ao meu lado e também parecia assustado. Vi seus olhos se encherem de lágrimas. Saímos para olhar em direção ao terreno, mas não havia ninguém. Ela me pediu que me acalmasse, trouxe um copo de água e deixou que eu descansasse um pouco. Depois fui para casa. Quando cheguei, contei tudo ao meu pai. Dessa vez não consegui esconder o que tinha acontecido. Meu pai não permitiu que eu voltasse sozinho para buscar minhas coisas. Ele me levou até a propriedade do compadre dele em sua caminhonete. O lugar estava completamente tranquilo. Não havia qualquer sinal de que algo tivesse acontecido. A casa parecia exatamente igual. O banheiro permanecia com a porta aberta. A única coisa diferente era minha mochila, que ainda estava caída no chão. Todo o restante parecia estar exatamente onde sempre esteve. Nunca mais voltei sozinho para trabalhar naquela propriedade. No último dia, meu pai precisou me acompanhar para que eu terminasse o serviço. A verdade é que eu estava apavorado e não tinha vergonha nenhuma de admitir isso. Depois do que vi, nunca mais consegui ficar tranquilo. Até hoje não sei o que foi aquela aparição, mas ela me atormentou durante semanas. Minha mãe me levou para fazer uma benzedeira tirar o meu espanto. Foram quase 8 dias de tratamento. Eu não conseguia dormir direito. Sempre que fechava os olhos, via novamente aquela mulher saindo do banheiro. Também me lembrava de sua cabeça torta e daquela maneira impossível de se mover sem caminhar. Acho que só quem passa por algo assim consegue entender esse tipo de medo. A mente simplesmente para de funcionar. As mãos tremem, o corpo deixa de obedecer. E ao mesmo tempo o desespero aumenta porque você não consegue compreender o que está acontecendo. Não existe uma explicação lógica para aquilo que seus olhos estão vendo. Até hoje sou incapaz de entender como aquela coisa conseguia se mover sem dar um único passo. Tenho certeza de que era a mesma sombra que vi naquele dia ao lado da casa. Também acredito que era a mesma mulher que apareceu dentro da sala, parada ao lado da televisão. Mas o compadre do meu pai jamais disse que algo estranho acontecia naquela propriedade. Nunca nos contou nenhuma história paranormal. Nem antes, nem depois. Inclusive, quando soube do que eu tinha visto, ele jogou água benta pela casa. Mesmo assim, nem ele, nem sua esposa passaram por qualquer experiência estranha. Os filhos deles também nunca viram nada. Foi isso que mais me intrigou, porque para eles aquela continuou sendo apenas uma casa comum. Já para mim ela nunca mais voltou a ser. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Vou contar uma coisa que aconteceu com a nossa família pouco antes da pandemia, quando meu filho tinha apenas 4 anos de idade. Todo dia 20 de fevereiro, nossa família tem o costume de ir ao cemitério visitar o túmulo da minha mãe, pois era a data do aniversário dela. É um cemitério muito grande, daqueles que têm ruas por dentro para facilitar a circulação. São tantas seções que, se você não conhecer bem o caminho, é muito fácil se perder. Naquela época, meu filho estava começando a entender a importância daquela visita para todos nós. Parecia até que estava animado, porque fez questão de comprar um pequeno buquê de flores para a avó na entrada do cemitério. O buquê era pequeno, mas para ele era tão grande que precisava abraçá-lo com os 2 braços para conseguir carregá-lo.
Estacionamos o carro perto do túmulo e todos descemos. Minha esposa e eu abrimos o porta-malas para pegar as outras flores. Foram apenas alguns segundos, ou talvez um minuto. Quando caminhamos em direção ao túmulo, percebemos que nosso filho já não estava mais ao nosso lado. Ainda assim, não chegamos a nos desesperar, porque logo o vimos mais adiante. Ele estava a uns 20 ou 30 metros de distância, parado diante de outro túmulo. Segurava o buquê com as duas mãos e permanecia completamente imóvel. A princípio imaginei que ele apenas tivesse se confundido e pensado que aquele era o túmulo da avó. Fui até ele e perguntei o que estava fazendo ali. Ele apontou para a fotografia de uma senhora sorrindo na lápide e respondeu: "É para ela." Expliquei que ele havia se enganado, que a vovó estava enterrada um pouco mais atrás. Mas ele olhou para mim como se fosse eu quem não estivesse entendendo. Ela me pediu flores. Disse aquilo com a maior naturalidade do mundo. Minha esposa deu uma risada nervosa. Achamos que fosse apenas uma daquelas coisas que crianças pequenas inventam. Peguei meu filho no colo e seguimos até o túmulo da minha mãe. Antes de irmos embora, voltei até aquela sepultura para ver o nome da mulher. Nem sei exatamente por quê. Talvez apenas por curiosidade. Li o nome dela e também as datas gravadas na lápide. Ela havia morrido exatamente no mesmo dia em que meu filho nasceu. Naquele momento, juro para vocês, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma coincidência. Apenas um detalhe estranho para contar. Mas sempre que voltávamos ao cemitério, antes mesmo de descer do carro, meu filho começava a procurar aquela mesma seção entre as árvores. Quando conseguia avistá-la, levantava a mão como se estivesse acenando para alguém. Ele nunca comentava sobre isso fora do cemitério, apenas a procurava toda vez que entrávamos naquele lugar. Passamos por isso durante todas as visitas daquele ano. Íamos em todas as datas importantes, até que em uma delas, ele olhou na direção daquele túmulo, sorriu e balançou a cabeça negativamente, como se estivesse respondendo a alguém. Desde então, preferimos deixá-lo na casa dos meus sogros sempre que vamos ao cemitério.